Boa tarde, geração eleita. Boa tarde, como vocês estão? Narjara, mas você pergunta como que eu estou, mas você não vai escutar minha resposta, mas Deus vai. Eu pergunto porque é importante, como é bom a gente receber essa pergunta, né? Como que você está? Você está bem? Bom, eu espero que sim. Hoje o programa Geração Eleita tem uma convidada. Quem está aí nas redes sociais tem acompanhado, que nós estamos divulgando desde o início da semana, que hoje nós teríamos uma convidada especial aqui para falar um assunto, olha, muito pertinente, muito enriquecedor e que vai abrir o entendimento. Então, você que está aí, fica aguardando, que hoje vai ser especial. Vou dar alguns recados, assim, brevemente, para a gente poder começar o assunto de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 5 de dezembro. Olha, 5 de dezembro, hein? Natal tá chegando, gente. Então, vamos aí, ó. Ainda dá tempo da bênção chegar. Hoje, aqui na cidade de São Vicente, na igreja aqui do centro, Benjamin Constant 102, nós vamos ter uma reunião de casais com o pastor Henrique e a pastora Rúbia, que está vindo lá direto do interior, para ministrar uma palavra para você que é casado, você que tem aí a sua parceira. Venha, se você está nas redondezas de São Vicente, vem participar, vem receber a bênção para o seu casamento e terminar o ano, ó, ok. Feliz da vida, com o seu amor, com o seu love. Bom, amanhã, sexta-feira, é dia de reunião em todas as igrejas da graça. Reunião de cura e libertação aqui em São Vicente, lá em Vicente de Carvalho com o pastor Claudemir Santana, na rua Amazonas 81, lá em Santos, na Avenida Conselheiro Nébias 217, com o pastor Eduardo Galhardo e sua equipe de fé, lá em Bertioga, ó. Aí você fala assim, Narjara, mas eu não estou aí nessas redondezas, eu estou no interior. Coloca o nome da sua cidade, Igreja Internacional da Graça de Deus, procura que ele vai te colocar ali uma igreja da graça mais próximo da sua região. Agora, se você não tem uma igreja da graça, que eu acho um pouco difícil, mas você não está podendo ir presencialmente, as reuniões das 9 da manhã e das 14 são ministradas ao vivo aqui na Rádio Vencedor em Cristo, lá pela igreja de Vicente de Carvalho, com o pastor Claudemir Santana. E a reunião das 19h30 aqui, ministrada com o pastor Joseval Figueiredo em São Vicente. Então, ouça a palavra de Deus. Termine aí a sua semana com a bênção de Deus nas suas vidas e descobrindo o que Deus quer de você. Com certeza Ele quer algo, então chega para perto, vem para o meio. Você é o nosso convidado. Bom, eu sempre inicio o programa, quando eu trago um convidado, com uma palavra. E hoje a palavra está lá em Provérbios 10, versículo 2. Aquilo que consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. E hoje a gente vai falar um pouco sobre honestidade e desonestidade. Então, você aí que faz parte, né, do meio cristão, fala assim, não, mas eu sou honesto. Sim, graças a Deus, e você tem que ser mesmo. Mas existem pessoas hoje em dia que estão aí só procurando o mal para fazer e prejudicando outras pessoas, né? Falta amor, como a palavra de Deus diz que a falta de amor ia esfriar, né? Ia trazer consequências e vem trazendo. E o assunto de hoje é fraude bancária. Você aí que está ouvindo, já passou por algum golpe? Acho difícil não ter passado, porque hoje em dia, se você for ali, ó, do despertar até a hora de você dormir, você já recebeu mensagem, você recebe e-mail, você recebe pelo WhatsApp, eles te cercam de todos os lados. Mas como que eu vou detectar que eu estou passando por um golpe? Como que eu vou identificar? E é por isso que hoje eu convidei a pastora Fernanda, advogada, nossa pastora lá na sede de Santos, e ela vai vir falar com você sobre esse assunto. Então, fica ligadinho que até às 17 horas nós estaremos aqui, ó, trazendo um conteúdo especial para você que não quer passar por isso, ou que está passando, ou que já passou, ficar atento. Pastora Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Narjara, tudo bem? Tudo, graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. Fico honrosa, né, de poder estar presente aqui, de fazer essa cooperar, né, na verdade, uma cooperação para que o consumidor, né, ele esteja atento, assim, o que é responsabilidade dele, o que é obrigação dele e o que é obrigação até mesmo da instituição financeira a qual ele sofreu ali a fraude bancária, né, através
de várias maneiras, né? Pode ser vários tipos de operações, nós dizemos, né? Alguns pode ser sofrido uma fraude bancária através de um empréstimo, outros pode ser através de uma operação de cartão de crédito, outros através de um golpe do Pix, outros uma emissão de boleto, né? Mas existe várias maneiras aí de que o consumidor ele tem que ser protegido em qualquer hipótese, né? Isso é uma obrigação, é algo regulamentado até mesmo pelo Banco Central, né? Que os bancos eles têm que ter também esse respaldo a qualquer pessoa, a qualquer cliente que estejam ali fazendo qualquer operação financeira, né? Dentro das instituições. Doutora Fernanda, vou chamar a senhora como doutora hoje, tá? O pessoal me pergunta mesmo, falo doutora, falo pastora? Bom, então vamos começar assim, se apresenta para os ouvintes, né? Porque a senhora é pastora e doutora, nós estávamos comentando agora como que concilia, né? É doutora, é pastora, como que funciona isso? Porque eu sei que o direito veio depois do seu chamado pastoral. Isso, correto. O direito ele veio depois, né? Primeiramente foi meu chamado, né? Eu trabalhava numa empresa de RH, na verdade eu era recursos humanos, não era empresa de RH. A empresa ela fazia uma questão de produção de freios, ali eu fui crescendo dentro da empresa e houve uma oportunidade para que eu trabalhasse como recursos humanos. Nem imaginava que um dia eu gostaria tanto de lei como eu gosto hoje, né? Ou não que goste, mas que tenha conciliado ali para que a pessoa possa ver o direito dela, né? Então é só através de ver as leis, as normas, né? Que vai dando diretriz daquilo que é direito e obrigação de qualquer cidadão, né? Então o chamado ele veio primeiro, né? Eu estava trabalhando nessa empresa e aí o Senhor eu vim me converter, eu tinha 21 anos, né? Eu estou com 35 anos hoje. Eu tinha 21 anos quando eu fui à Igreja da Graça, foi meu primeiro contato que eu tive com a palavra. E foi em Limeira, né? Era da onde, inclusive, eu nasci, que é a cidade de Limeira. Eu sou uma mistura de tudo. Talvez a pessoa esteja me ouvindo e está falando, mas esse sotaque, se eu misturo um pouco de cada coisa. Mas eu misturo mesmo, porque a minha família toda é do Rio Grande do Sul, então são todos gaúchos. Então eu fui criado por uma família gaúcha, tive bastante contato, amo o Rio Grande do Sul. E, ao mesmo tempo, misturou um pouco, e aí o sotaque do interior de Limeira. Então ficou essa coisa meio misturada aí. Mas eu nasci em Limeira, fiquei lá até meus 32 anos, até que eu fui chamada a vir auxiliar aqui na cidade de Santos, na Regional de Santos, ali em 2022, que nós estamos para 3 anos, mais ou menos, né? Se eu não estou me falhando a memória, foi 2022. Então, o chamado ele veio primeiro, foi quando queimou esse chamado, eu entrei na igreja, me converti, fiquei um período lá, e depois veio aí esse chamado de ter um chamado pastoral, de ter um chamado de querer auxiliar, de ter um chamado voltado à obra, e aí foi quando eu aceitei o chamado, saí da empresa onde eu estava trabalhando, e decidi aí, com o passar do tempo, parece uma história meio engraçada, né? Mas eu vou precisar contar para vocês. A pastora Suzy, né, que hoje o Senhor já promoveu, ela já está na glória com o Senhor, foi uma pessoa que deixou um legado muito grande na minha vida, né? Não, assim, vai faltar tempo aqui hoje para que eu entre nessa questão, mas em si, ela um dia estava sentada, ela conversando, ela falava algo comigo, e eu peguei e falei assim para ela, nossa, eu não estou entendendo o que a senhora está falando. E parece ser meio brusco, né? Talvez quem esteja ouvindo vai falar assim, nossa, ainda mais numa geração mimimi que a gente se encontra. Falou assim, nossa, você é burra. Eu falo uma coisa e você entende outra. Ela falou, por que você não faz uma faculdade? Você deveria fazer, sabe uma faculdade você deveria fazer? De direito, vai te abrir muito a mente. E aí, como qualquer pessoa meio ser humano, né, que a gente é capaz de achar muitas desculpas em vez de soluções, eu falei, eu não faço faculdade porque eu não tenho condições. Ela falou assim, você pode não ter, mas o seu pai, que é dono do ouro e da prata, tem. Então eu peguei aquela palavra e Deus abriu os caminhos, deu condições, eu segui a direção dela e fui fazer uma faculdade de Direito. E aí veio a faculdade de Direito e a profissão depois de alguns anos, passou ali pela prova, né? Que é aquela famosa que nós dizemos do Lázaro, que também já está na glória, né? Com o Senhor, passando pela prova, dando glória a Deus, e foi indo, fiz e me formei, e aí em 2023 eu comecei a exercer
a profissão de advogado. E como aconselhar? Primeiro que eu tenho uma coisa comigo. Eu falei para você que eu veio o chamado primeiro, né? Então, quando eu falo de chamado, o chamado ele vai além de qualquer outra coisa. Por que qualquer outra coisa? Porque as pessoas confundem chamado com ministério. Ministério é onde as pessoas com chamado se reúnem para exercer o seu chamado, fazendo ali um ministério. Então, o ministério está envolvendo onde outras pessoas se reúnem, como na igreja, é um ministério infantil, ministério de mulheres. Então, pessoas com chamado se reúnem para exercer o seu chamado. Mas o chamado, ele tem a ver com a pessoa. Então, o chamado, ele está em qualquer lugar. O chamado meu, ele está aqui hoje contigo na rádio. O chamado meu está lá quando eu estou no meu escritório. O chamado meu está lá quando eu estou na sala, numa audiência. O chamado está em todo lugar, porque o chamado tem a ver com a minha pessoa. Então, aí as pessoas perguntam, mas como que se conselha isso? É os princípios. O fato de eu ser, a pessoa fala, você mistura o fato de você ser pastor e o fato de você, não misturo, cada coisa é uma coisa. Mas o meu chamado, ele se mistura com os dois. Por quê? Porque o chamado tem a ver com princípios cristãos. Então, os meus princípios cristãos, ele vai estar presente na minha advocacia também. Se um cliente me procura, que não era nem para acontecer, porque o princípio da justiça é a verdade, né? E a palavra de Deus diz que a verdade manifesta a justiça de Deus. Então, o princípio é a verdade da justiça. Isso deveria ser para qualquer advogado a ética da verdade. Mas a gente sabe que, infelizmente, não ocorre isso em muitas vezes, né? A gente se depara muitas vezes em tribunal ou diante de ações que você vê que a pessoa não traz a verdade ali, né? Mas o princípio é a verdade. Então, assim, para mim é muito fácil exercer a profissão com a verdade. Por quê? Porque já é um princípio meu como cristã. O meu chamado já está ali. Então, para mim é muito fácil exercer essa questão. Mas e se a pessoa te procurar e precisa mentir? Eu falo, olha, é melhor você procurar uma outra pessoa para te ajudar. Já aconteceu isso? Da senhora negar alguma ação porque sabia que teria que ocultar algumas informações? Com sinceridade, graças a Deus, nunca precisei. Mas o Senhor sabe que eu tenho no meu coração que, independente do dinheiro, independente dos honorários, isso não me vende. Meus princípios não se corrompem, não são vendidos, não são negociáveis. O que eu tenho é o meu chamado, como eu disse, que é onde eu estou, qualquer lugar onde eu estou, o meu chamado está ali. Então, esse chamado eu vou exercer em qualquer lugar. E o chamado tem a ver com os princípios cristãos, e um deles o princípio é a verdade, né? Nós sabemos que Jesus, ele é a verdade, né? A sua palavra é a verdade. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma para exercer, sei separar, né, a questão na igreja, né, a questão de como estou lá como auxiliar, como a questão pastoral, né? Eu não vou pregar, quando eu vou pregar, vou subir pregar sobre o direito, não. Eu vou lá para pregar a palavra de Deus, para exercer a palavra de Deus, exercer o meu chamado ao Senhor. Mas como pastor, como advogada, eu tenho um chamado independente. O meu chamado, ele nunca sai de mim, ele está em mim. Então, se eu estou como pastora ou como advogada, o chamado está em mim, ele vai estar em todo que é lugar. Doutora, quais são as áreas de direito que a senhora atua hoje? Hoje é previdenciário, trabalhista, mas assim, eu gosto muito a área civil e o que envolve o direito do consumidor, que eu acho que é uma das causas que as pessoas mais, sim, são frágeis e prejudicadas, né? Sempre o grande se prevalece em cima do menor, né? Isso tem acontecido muitas vezes. Assim, eu presencio pessoas que passam por situações como... E o consumidor, eu digo de uma maneira geral, né? Hoje nós vamos falar sobre fraude bancária, mas nós poderíamos falar, por exemplo, sobre saúde. O consumidor no plano de saúde, o consumidor não só no plano de saúde, mas como no quesito de como paciente de um hospital, seja ele SUS, seja ele particular, né? Eu soube ontem mesmo um caso que foi até de um familiar meu, claro que não é daqui, é do Rio Grande do Sul, e ela passou por uma situação onde foi negado a ela o direito de emitir o laudo médico, o exame que ela havia acabado de realizar, uma ultrassom, e eles falaram que não tinha como dar para ela. E aí você me fala, mas o banco, perdão,
O hospital é obrigado? É obrigado, é um direito, é o teu dado pessoal, entendeu? É o teu dado pessoal. Como é que a pessoa não vai te dar aquilo que é seu por direito? É a Constituição, né? Nós estamos falando de algo muito maior, o preâmbulo de todo o direito, a Constituição Federal. Como é que uma pessoa não vai ter direito a acesso ao exame? Mas aí eu tenho tenho minha mãe, e ela já é muito... mãe de advogada, já fica um pouco mais esperta, e nós passamos isso, eu e ela passamos isso no hospital, onde há uns anos atrás ela precisava de todo o prontuário dela, e o hospital falou, não vou dar, ou daqui não sei quantos dias, mas eu não vou dar. E eu falei assim, não, vocês vão dar sim, vocês são obrigados a dar, eu não saio daqui sem esse laudo hoje, ou eu chamo a polícia. Porque vocês estão retendo algo que é direito da pessoa, é algo pessoal dela. Como que você não vai fornecer? E aí minha mãe lembrou dessa história, automaticamente ela falou, não, peraí, passou a mão no telefone, ligou lá no hospital, conseguiu falar lá, falou, não, vocês são obrigados a dar. Na hora a pessoa já passou os dados, já passou tudo, ela conseguiu emitir o laudo e enviar para essa familiar minha que estava muito triste, porque precisava dessa ultrassom, uma ultrassom de algo que ela estava esperando para levar para um especialista, ao qual ela estava precisando ver quais os procedimentos que esse especialista iria tomar depois do resultado do exame. E aí daí ela até citou para essa familiar minha, ela falou assim, eu me lembro muito bem, porque a Fernanda me deixou isso bem gravado, que é direito meu. Eu sempre falo aqui no programa que nós precisamos obter informações, ler, buscar conhecimento. O povo sofre por falta de conhecimento. E o programa Geração Eleita ele foi criado para isso, para trazer informação, conhecimento à luz da palavra. Mas para você que está aí, que está ouvindo, que está diariamente ouvindo, eu acredito que você já percebeu que a cada programa a gente traz uma informação diferente, ou na área da saúde, ou na área do direito, ou na área do direito do consumidor. Você que quer empreender, teve aqui o pessoal do Sebrae ensinando. Então, busquem informação. Não fiquem ali, não se fechem ali, porque nós vivemos, não somos deste mundo, mas nós vivemos no mundo. E que são passíveis de várias situações. Somos passíveis de várias situações. E quando a gente tem conhecimento e a gente busca informação, a gente deixa de perder muito, a gente deixa de cair em golpes, nós começamos a ganhar muitas coisas, não digo coisas físicas, mas ganhar entendimento de algo que muitas vezes você foi passada para trás. Hoje, se você tem informação, já vai ser mais difícil de você cair em qualquer historinha. E hoje o assunto é bem importante para você. Mas eu nunca passei por isso. Mas você conhece alguém que possa ter passado. Você tem um familiar que pode estar passando e você vai adquirir informação hoje e vai falar, olha fulano, uma pastora advogada foi lá no programa e é assim, e faz isso, e vai em tal lugar e vai buscar Informação. Tem uma pesquisa no Serasa que saiu, Serasa Experian, que saiu o mês passado, que fala de 10 pessoas, 4 pessoas já caíram em fraude bancária. E mais da metade tiveram seus recursos financeiros podados, perderam dinheiro por causa desses golpes. Doutora, explica para quem está ouvindo o que é fraude bancária. A fraude bancária, ela vai de vários tipos de operações, né? Nós não conseguimos limitar, talvez eu vou limitar muito a fraude bancária, mas nós temos o golpe falso, nós temos ali aquela questão de a pessoa que passa por um golpe do Pix, né? Que é muito corriqueiro hoje em dia. Nós temos ali a pessoa que, às vezes, passa por uma situação de um empréstimo que ela não fez, né? Um empréstimo, isso acontece também muito com o aposentado, que eles fazem até de uma situação de descontar do seu próprio empréstimo consignado, né? Eles fazem ali um desconto da sua própria folha de pagamento do INSS, que é chamado empréstimo consignado. Então, assim, é uma fraude também. Existe a questão do cartão de crédito, né? Que até nós comentávamos um pouco antes, né? Não foi na rádio, mas nós chegamos a comentar um pouquinho antes, que foi uma dúvida sua antes, né? Sobre o e-commerce, né? Que é uma plataforma onde as pessoas fazem a compra online, né?
E aí isso ocorre muito. A pessoa vai lá, coloca o cartão de crédito dela, faz a compra e depois disso seu cartão é clonado. A gente utiliza a palavra clonado, mas na verdade os dados bancários, os dados pessoais dessa pessoa é exposto, né? A pessoa consegue ter acesso e ali faz uma compra no cartão de crédito dessa pessoa. Isso acontece muito, tem gente que nunca viu, acaba não observando muito, às vezes isso ocorre, não ocorre com a gente mulher, né? A gente sempre observa os nossos extratos do cartão, porque a gente fica pensando o que vai fazer depois de tanto ter se mimado, né? Sim. Então não acontece isso muito mais. Fala que foi o demônio. Coloca a culpa em tudo, no capeta, né? Fala assim, não, a culpa foi do diabo que me fez usar o cartão, né? Mas eu acredito, eu vou pôr que a culpa é dele, mas a verdade ele só aproveitou de uma situação nossa, né? De uma situação em que a gente não teve domínio próprio para ter consciência no que fazer, no que gastar, né? Mas vamos lá, porque o demônio precisa da mão de alguém, o olhar de alguém, o do corpo agir de alguém para poder fazer algo que ele realmente queira fazer contra a humanidade. Mas não é matéria para hoje. Então, vamos voltar para o fraude, né? Você vê que o chamado ele vai junto, né? Então, o que ocorre é essa questão da transação no cartão de crédito que a pessoa não reconhece, né? Não reconhece a transação, ela não foi ela que efetuou. E na Netflix é um caso que acontece muito. Às vezes a pessoa, quando ela vai observar o extrato bancário dela, ela tem 5, 6 assinaturas da Netflix. E ela só tem uma assinatura da Netflix na casa dela. E as outras foram ali situações de que os dados dela foram vazados e alguém conseguiu ali captar, pegar esses dados e utilizar ali. E foi vítima, então, de uma fraude bancária que a gente inclui, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas se o cartão de crédito não for do banco, mas ele é de uma instituição financeira, não tem como. O cartão de crédito ele tem que estar vinculado a uma instituição financeira e essa instituição financeira ela tem que estar regulamentada através do Banco Central e toda a norma que o Banco Central exige para que as prestações de instituições financeiras elas têm que seguir aquelas diretrizes em relação ao consumidor, aos dados bancários, aquilo que nós chamamos, né, de dados pessoais. Hoje em dia existem muitas opções no banco para você se resguardar quanto senha, autenticação, mas mesmo assim acontece ainda de ocorrer golpes e fraudes, né? Mesmo assim. E como que a pessoa que está lá nos ouvindo fala assim, mas a minha senha hoje é dedo, como que vai ler a minha biometria? Mas mesmo assim acontece. Como que a pessoa pode se resguardar nesse caso? Mesmo diante de tantas autenticações que o banco pede, recurso facial, e mesmo assim... Olha, cada vez mais esse pessoal que tem agido como golpe, né? Às vezes são até quadrilhas, né? Eles têm ficado expert nesse assunto, né? Eu já vi casos de você pedir, é absurdo até, de você pedir para o banco fazer a prova, porque o ônus da prova é dele, né? Quando se trata de consumidor, existe até o porquê disso, né? Porque o consumidor é a pessoa, o código ele sempre dá esse respaldo de que a pessoa ele tem que o mais fraco, né, para ficar uma linguagem mais fácil do ouvinte entender, a pessoa que é mais frágil, que é a mais fraca, que tem menos capacidade técnica, que tem menos condições de fazer prova, é a que vai ter o ônus da prova, que não vai precisar provar o que ela está falando. E pelo contrário, a outra parte que tem que provar que de fato foi aquela pessoa que fez uma operação bancária, seja lá qual for essas fraudes, né? Mas nesse caso da qual você tinha me perguntado, a pessoa foi vítima de uma fraude, é isso que você perguntou? Porque assim, eu vejo que hoje em dia, para você fazer um cartão, você precisa de reconhecimento facial, você precisa de várias autentificações, você precisa autenticar, geralmente vai código para e-mail, código SMS, e mesmo assim não se torna impenetrável. Mesmo assim você vê que existem situações que os seus dados eles são expostos, porque né, não deixam de ser expostos, e acontece a fraude ali.
qual que é a dica para a pessoa ter atenção nessa questão? Porque se o banco ele te dá medidas para que não aconteça uma fraude e mesmo assim está acontecendo, o banco é responsável, né? Ele responde por isso. Mas eu, como consumidor, ou quem está lá ouvindo, poxa, todas essas senhas, todas essas formas de eu não cair num golpe, mesmo assim eu caio. O que eu tenho que me resguardar? De que forma? Uma delas é não responder e-mail. Isso é muito importante. As pessoas elas clicam e colocam assim: ah, mas eu vi lá, estava escrito, não vou usar o nome de um banco, né? Porque estava o banco. O banco que eu sou qualquer correntista. banco. O banco que você é correntista. Está lá, mas estava o nome do meu banco lá em cima. Mas as pessoas nunca vão ver o endereçamento certo, porque geralmente as contas, as instituições financeiras, elas terminam com, por exemplo, .com.br. Entendeu? Porque aí já é um e-mail verificado, um e-mail que já está dentro, e aí, assim, é um e-mail que se dá para responder, mas ainda assim eu vou muito mais além. Eu ali aconselho a pessoa a entrar em contato com o banco, com o seu banco, ou ir até a agência, para saber se aquela informação é verídica ou não. Né? Às vezes acontece, a pessoa liga para você e fala assim: olha, isso acontece muito, até meio que eletrônico. Você fez a transação tal, confirme. Entendeu? Não confirma, porque não vai ser por telefone essa confirmação. Você vai fazer ou dentro do aplicativo do seu banco ou diretamente no seu banco. Você não tem que confirmar nada por telefone, não tem que passar senha por telefone, não tem que passar dados seus pessoais por telefone, nem por mensagem. É isso que eu ia perguntar. O banco liga para o cliente para falar que, olha, você tem X valor, você precisa autenticar aqui, passa sua senha. O banco costuma fazer isso? Então, os bancos hoje eles estão evitando mais ainda devido a essas muitas fraudes, né? Mas pode acontecer do banco entrar em contato. Eu mesmo já recebi uma mensagem via WhatsApp para confirmar um Pix. Mas aí que tá, eu estava acabando de fazer o Pix. Então, você sabe que você está fazendo aquela operação. Fora disso, você não está fazendo uma operação, você não está fazendo um Pix, você não está fazendo uma transferência, você não está fazendo um pagamento. Então, não tem o porquê você confirmar nenhuma dessas questões. Ah, mas eu preciso confirmar, que eu tenho que falar que não, vai que estão passando o meu cartão e eu não estou passando. Não, sabe o que você faz? Entra no aplicativo do seu cartão e olha se você realmente está tendo alguma transação desse tipo lá no seu cartão. Não precisa confirmar, não precisa fazer nada, né? Isso acontece muitas vezes. Tem um dos casos que acontece muito, é aquela cobrança que te mandam falando assim: olha, liga para o número tal, senão vai haver um bloqueio judicial na sua conta. Já muita gente recebeu isso. Eu recebo isso todos os dias. A minha irmã mandou esses tempos atrás para mim e falou assim: agora vão bloquear a minha conta. Eu falei: olha, a primeira coisa que você precisa saber... Você tem até meio-dia para... Isso, umas ameaças absurdas. Né? Que a pessoa não pode vir pessoalmente, senão ela colocava uma faca, uma arma na tua cabeça e fala: senão vai ocorrer um bloqueio. É praticamente isso. Primeira coisa, um bloqueio judicial, ele tem que vir de uma demanda judicial. Ele não é simplesmente de uma mensagem. Você tem que ter sido intimado para ali responder, para ali se defender da execução, né? O bloqueio judicial pode ocorrer, pode, a pessoa às vezes pode ter uma dívida com o banco e pode ocorrer um bloqueio judicial, mas o bloqueio judicial ele não vai vir te avisando por SMS. Um bloqueio judicial ele vai vir uma intimação do juiz, entendeu? Primeiro para você se defender na execução, depois de haver se defendido, aí sim que vai abrir para a execução, de fato, e se não houver o pagamento, sim, um bloqueio judicial, mas isso você já vai ter sido avisada dentro de um devido processo legal. Então, assim, não é uma mensagem que vai fazer o bloqueio. Uma pessoa, ela não pode, eu não posso, porque você me der, falar, vou bloquear a tua conta bancária. Eu posso pedir, solicitar ao judiciário que faça uma penhora das tuas contas bancárias, uma penhora de um veículo, seja lá alguma penhora de algum bem teu, mas essa penhora tem que vir do devido processo legal. Não vai ser por um ICMS, não vai ser por um telefonema. Então, uma das coisas é a pessoa não retornar uma ligação dessa, não clicar num link desse, né?
É uma das questões que vai fazer com que ela não caia em fraude. E acontece muito, tem pessoas que têm dívidas, eu já tive, aconteceu isso comigo, e aí vem aquele SMS, você tem um desconto de 100%, pague, a dívida era 20 mil, ficou R$200, olha aqui o boleto. Isso acontece muito. Acontece muito. É aquilo que eu já falei, o que a pessoa tem que fazer? Você tem essa dívida? Tem. Então, assim, não vai ser pelo link do pagamento. Não vai ser por aquele e-mail. O que você tem que fazer? Você tem que pegar quem é o credor, né? Quem é a pessoa credora, quem de fato é o responsável daquele título, entendeu? A qual você deve. E aí você entra em contato com aquela pessoa e ali ela vai te enviar os meios para que você possa fazer o pagamento, e se de fato for esse desconto, ela vai confirmar esse desconto e vai te enviar ali até mesmo não só por palavras, né, não só por telefone, mas enviar um documento que após esse pagamento, formalizando, que você vai ter a sua dívida quitada. Doutora, eu recebi um boleto, paguei esse boleto e depois eu fui na instituição e falei, olha, como tá vindo cobrança, mas eu já paguei. A instituição fala assim, não, mas esse boleto não corresponde à nossa instituição. O que eu faço? Assim, os boletos bancários, eles têm por princípio o quê? Para você fazer a emissão de um boleto bancário, você tem que partir de uma instituição financeira. Eu vou ser sincera, eu mesmo tenho uma dificuldade de conseguir emitir um boleto para qualquer pessoa. Eu não consigo. Eu até hoje não consegui. Eu entrei em contato com várias instituições financeiras. Eles falaram que não era ali liberado para mim fazer a emissão de boleto bancário ainda, que deveria passar por outras avaliações, outras aprovações, enfim. Então, assim, não é uma coisa tão simples você ter. Agora, você consegue muito nesses bancos digitais e fazer essa emissão de boleto bancário, né? Então, em qualquer hipótese, é aquilo que eu sempre falo. Existe uma responsabilidade do banco quanto ao cedente, né? Quanto à pessoa que é ali o responsável da emissão do boleto. Então, também a instituição bancária ela tem que garantir que aquela pessoa que está emitindo o boleto, ela também não é uma pessoa já com um histórico de fraude ou com qualquer outra coisa que vem aplicando já no comércio em si, né? Às vezes numa determinada cidade, às vezes em determinado estado. Então, assim, o banco ele tem que se resguardar também de quem está emitindo. Não é uma coisa simples, como eu acabei de falar. Eu não consigo emitir por bancos que são físicos hoje boleto bancário. Para isso eu teria que ser aprovada. Então, assim, claro que há uma responsabilidade do banco, sim, e do credor, a pessoa que emitiu o boleto, também ela é responsável. Mas geralmente quando a pessoa que emitiu, ela é fraude, dificilmente você localiza essa pessoa. Então, assim, ela é fraude, você não consegue localizar de quem que é o responsável? O banco. Principalmente se o boleto era direcionado a algo do banco. E quem responde? O banco que é o proprietário daquele boleto que está no nominal naquela instituição, ou o meu banco de onde está saindo o valor? Quem se torna responsável por essa? Existe duas teorias que pode ser de responsabilidade. Primeiro que dentro da tua... Vamos supor que fosse um boleto de R$10 mil. Para haver esse pagamento, a instituição financeira ela tem que ter uma liberação contigo. Então, ela tem que certificar, ela tem que ver, olha, esse cliente não faz muito essa movimentação, ele não tem muito esse hábito, né? Porque, apesar de muitas pessoas não saberem, mas existe uma norma que... é até um dizer em inglês, e eu não me arrisco muito ainda no inglês, quem sabe, né, futuramente, mas ainda não me arrisco, né, que é o KYC, mas é uma tradução que diz assim, conhecendo o seu cliente. Isso, ele é obrigatório a conhecer o cliente, a conhecer todas as operações que o cliente faz e que é costumeiro fazer e que não é costumeiro fazer. E dentro disso, precaver para que aquele cliente não seja vítima de uma fraude, seja por boleto, seja pelo Pix, seja por qualquer questão.
Hoje em dia a gente vê, principalmente nas plataformas de redes sociais, assim, sites com nome até grande, de grande repercussão, e você vê lá, clique aqui para fazer uma compra tal. E você entra lá no site, é a cara do original, né? Vamos dizer assim, é a cara do original. Também não vou citar aqui nomes, né? É a cara do original, tem todas as nomenclaturas lá, tem tudo certinho. Ah, não, vou comprar o tênis aqui. A pessoa faz a compra do tênis, o tênis não chega. O que eu posso fazer? É o site original que se responsabiliza ou é a instituição financeira que recebe, né, o golpista que recebeu esse valor? Como que funciona nessa questão? Nesse caso, vamos supor que você fez a compra por cartão de crédito ou não? Ou Pix ou cartão de crédito. Certo. Se você fez por cartão de crédito, também é uma operação que você pode ligar no cartão de crédito e dizer, olha, eu não reconheço essa compra. E de fato você não reconhece. Foi uma compra que é falsa, é fraude, né? Não existe essa compra. Então, assim, você pode ligar e pedir o cancelamento daquela compra, entendeu? Uma das questões. A outra você fez por Pix. Também voltamos ao assunto do Pix. Quem é responsável do Pix? A instituição financeira. Não só por quem está pagando, mas ele é responsável em cruzar os dados em quem está recebendo. Se aquela pessoa que está recebendo, ela é de boa índole, não. Você fala, nossa, mas coitadinho do banco. Não, o banco ele é obrigatório a ter isso. É isso que nós chamamos... Existe até, inclusive, uma questão que nós chamamos de DICT, que ela até pega um pouquinho complicadinho, mas ele quer dizer o quê? A DICT é uma base que armazena os dados, né? Ele é um diretório. O que a gente chama? Diretório de identificadores de contas transacionais. Ou seja, ali fica todos os dados da pessoa que se cadastrou em qualquer instituição financeira para ali ter um direito a Pix. Então, assim, a partir do momento que você vincula o teu Pix, está dentro desse DICT, que é ali aonde está todas essas questões, todas as informações de quem é essa pessoa. Essa questão que eu te falei, que é uma obrigação do banco conhecer o seu cliente, que é essa tradução em inglês, ele tem um processo interno que envolve a coletar informações sobre tudo que é o cliente. Inclusive, ele foi criado justamente para isso, para evitar fraude, lavagem de dinheiro e entre outras questões desse quesito. Então, assim, ele é uma norma regulamentada, ele é obrigado. O banco é obrigado, as instituições financeiras são obrigadas a conhecer o cliente. Então, dentro de qualquer operação que vá acontecer, o banco tem que entender, essa pessoa está fazendo uma operação que ela não é costumeira fazer. Então, assim, deixa eu ver quem é que está recebendo antes disso acontecer. Mas o Pix é tão rápido, eles estão se tornando coisas tão instantâneas e não estão se preparando para o instantâneo. Então, assim, dentro disso, a responsabilidade sempre vai ser do banco. Ele é obrigado a se resguardar disso, né? Então, é obrigatório o banco fazer a devolução desse valor. E em quanto tempo que o banco tem a obrigação de reaver este valor para o seu cliente? Olha, o prazo de devolução, ele não está estipulado assim, em norma. Olha, é obrigado a devolver em tantos dias, mas ele é obrigado a fazer a devolução. Se ele assim o não fizer, aí a pessoa tem que... Só que tem uma questão. Qual é o período? Agora, esse é norma. Qual é o período que a pessoa tem para fazer a reclamação? 72 horas. Isso é norma. Ela tem 72 horas para... Então, uma das dicas que eu dou, a pessoa sempre está olhando as suas movimentações, os seus extratos bancários, entendeu? Ela sempre está ali ligado com o que está acontecendo dentro sua conta bancária, das suas movimentações, dos seus extratos, dos seus cartões de crédito. É sempre bom ela estar notificando, recebeu algum ICMS, algo do banco,
não fica, não vou retornar o ICMS, não, mas eu procuro a própria instituição financeira para falar a respeito disso. Eu já fiz isso, eu já recebi um ICMS e falei para o meu gerente, olha, estou recebendo isso é válido? Não, desconsidera, por favor. Não sei nem se vem ao caso, mas a senhora está falando e minha cabeça está aqui, ó. Esses pacotes de serviço que o banco disponibiliza, e aí ele vai colocando várias coisas ali que você paga X, mas você não sabe nem o que você está pagando. Então, não entra em fraude bancária, mas entra no direito do consumidor? Entra no direito do consumidor. Entra sim. Entra no direito do consumidor, né? Isso acontece muito. Uma das coisas que é bem corriqueira, bem conhecida, é a chamada venda casada. Que isso ocorre muito. Sabe onde ocorre muito? Em empréstimo bancário, financiamento de veículo. Isso ocorre muito. O que acontece? A pessoa, às vezes, não contratou. Na maioria das vezes, ela não contrata um seguro prestamista. E lá dentro, eles colocam dentro do contrato, a pessoa... Dificilmente você vai ter um consumidor que vai parar para ler. E outra, a maioria das vezes, você assina, você autoriza ali no próprio aplicativo e nem tem acesso ao contrato, nem minuta do contrato. Então, dentro daquele contrato, que depois você vai ter acesso só quando você for ter conhecimento que você teve ali seus direitos lesados, e aí que você vai ter acesso e vai ver que realmente teve uma venda casada, um seguro prestamista que você não contratou. Às vezes tem uma cobrança de avaliação de veículo, e eu estou falando assim... que cada operação vai depender. Se você está falando de uma operação de 70 mil, às vezes você vai ter de irregularidade. Não estou falando nem de revisional de juros, estou falando de irregularidade do contrato. Né? Você vai pegar um seguro prestamista de R$3.000, você vai pegar ali uma avaliação do veículo que é irregular cobrar de R$2.000, R$3.000. Dependendo de cada operação, nós estamos falando de bastante irregularidade. E isso ocorre muito. Eu vejo, porque as contas que a instituição financeira faz, ela nunca bate com as suas, porque aí já está lá embutido realmente valores que você vem pagando às vezes há anos e que por você não olhar extrato, por você não checar as informações, você acaba pagando e quando você vê, já foi aí, rolou anos e anos. O que eu até talvez não tenha respondido por completo a sua pergunta. Há um pacote de serviço e você nem sabe o que você contratou. O que você tem que fazer? Pegar seu extrato bancário e fazer a reclamação no banco. Geralmente os bancos fazem o estorno daquilo que você reclama, automaticamente. Mas existem casos que não. E se não, procurar um especialista, né, em direito bancário e um advogado especialista para que ele possa te orientar e falar o que tem de irregularidade, de cobranças irregulares dentro da tua conta bancária, dentro da tua conta corrente, que isso ocorre e ocorre muito. Doutora, falando de empréstimo, né? A senhora falou agora sobre empréstimos e se ouve muito por aí, principalmente os aposentados ou pensionistas do INSS que estão pagando empréstimos e nem sabiam, né? E às vezes descobrem que tem lá um empréstimo de mais de 90 meses e aí se deu conta que foi feito o empréstimo no seu nome. O que a pessoa faz? E isso acontece, porque a gente vê muito, né, na televisão, informação falando, olha, eu estou pagando empréstimo, e aí eu fui observar, estava saindo da minha conta um valor que eu nunca assinei, né, que eu nunca nem me dei conta, e eu estou vendo que está saindo. O que eu faço diante dessa situação? A partir do momento que a pessoa teve ciência que está tendo um desconto no seu empréstimo, né, consignado, né, que no caso do INSS, a pessoa que recebe um benefício e o desconto é feito direto do INSS, se chama um desconto de empréstimo consignado, que é feito antes mesmo do dinheiro chegar na mão da pessoa, já desconta, né, antes mesmo dela receber o valor do benefício dela, já desconta o que tem de empréstimo. Então, assim, a pessoa teve ciência e ela não fez esse empréstimo, a primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência. E o boletim de ocorrência, como que faz para fazer? Você pode fazer até online, até na internet.
Mas a pessoa às vezes não tem essa facilidade. Ela pode pedir para alguém mesmo fazer para ela, orientar ela a fazer, ou procurar a delegacia mais próxima, né? O plantão policial mais próximo e falar, olha, eu fui vítima de uma fraude bancária, fizeram um empréstimo na minha conta e eu nunca nem sei desse empréstimo, né? Nunca nem vi, como diz, né? O famoso nunca nem vi. Aí ela registra um boletim de ocorrência, procura a instituição financeira a qual ela recebe o benefício, porque é ali dali que vai sair o empréstimo. O empréstimo ele se dá pela instituição financeira que ela tem conta bancária. Então ela procura ali, né? Ou se foi em outra, às vezes também pode ocorrer naquelas financeiras. Hoje tem muita promotora financeira isso também, né? Que são os correspondentes bancários, né? E aí procura da onde veio, pega um extrato no INSS, o INSS vai constar tudo certinho, o que está ocorrendo. Ela pode pegar no Meu INSS, que é um aplicativo, se ela não tiver acesso, ligar no 135, ver se é necessário um agendamento, ela ir até o INSS e pedir esse extrato bancário para ver da onde que está, quem é o responsável desse empréstimo, né? Que no caso esse desconto se veio de alguma instituição financeira, e procurar a instituição financeira, falar lá com o gerente, falar com o responsável do banco, falar, olha, eu já registrei um boletim de ocorrência e eu preciso que pare esses descontos e que me ressarça do que eu tive de prejuízo, né? Se teve já algum desconto, às vezes a pessoa já dá por fé, ela já percebe logo de cara, então nem dá tempo de fazer os descontos. E aí ela falar com o gerente e esperar o retorno dele, né? E aí, se o gerente ou a pessoa responsável pela instituição financeira negar a ela esse direito, ela procurar também um especialista, uma advogada especialista, para que possa ajudar, orientar e ali regressar com uma ação judicial, né? E poder rever os seus direitos e também possíveis danos morais, se assim couber. E se acontece no caso da pessoa ter assinado aquele documento, mas ela assinou e não sabia o que estava assinando? Porque nesses correspondentes bancários, às vezes eles mandam até o contrato em branco. E a pessoa assina sem ter o entendimento. Lógico, nós estamos falando com um público, assim, esse programa ultrapassa a nossa imaginação de alcance, né? Eu posso estar falando com pessoas que têm entendimento, que vai ler o contrato, que vai falar, não, isso não... Mas também nós podemos estar falando com pessoas que não têm conhecimento, que às vezes pode nem ter o hábito da leitura e ultrapassa. Então, pode existir pessoas que assinam documentos sem estar sabendo o que está assinando. E quando acontece isso? A pessoa assinou um documento e não teve ciência do que ela estava assinando. Então, assim, a primeira questão ela fez o empréstimo. A primeira coisa esse empréstimo vai ter caído na conta bancária dela. E ela ter sacado esse dinheiro, ter comprovado. O banco tem como provar que ela fez o uso do dinheiro. Entendeu? Ou que ela transferiu para a conta de algum conhecido, ou que ela fez. Se ela assinou algo e não recebeu esse dinheiro, o banco vai ter que provar. Falar assim, não, eu assinei, eu nem sabia o que eu estava assinando, né? Claro que existe ali a maneira de que a pessoa também, dependendo da capacidade, vamos supor, se eu alegar que uma pessoa de direito assinou um documento e que não sabia o que estava assinando, é mais complicado, né? Porque vai da inocência da pessoa também. Mas eu pegar uma pessoa que pouco tem uma escolaridade, pouco tem entendimento, às vezes a pessoa ela já tem uma idade mais avançada, ela assinou um documento sem saber que estava assinando um documento. E aí ela fala, não, eu assinei e inclusive eu nem recebi o dinheiro. Eu nem sabia o que eu estava assinando. Então, a instituição financeira ela é responsável, porque se ela assinou, ela fez a assinatura, ela assinou algo, então cadê aquele empréstimo? Cadê aquele dinheiro? E tem um prazo de cancelamento? Se, por exemplo, caiu um valor na minha conta e eu não sei de onde é, não faço ideia. E aí descobri que foi de empréstimo. Tem um tempo de cancelamento de eu fazer essa devolução para o banco?
de você fazer... Esse valor que caiu de empréstimo na minha conta. Caiu um valor de empréstimo na minha conta. Eu tenho como... Tem um tempo como o Pix. Eu tenho que reclamar até 72 horas. O empréstimo que caiu lá na minha conta e que eu não fiz, eu tenho tempo de devolução? É assim, o tempo de devolução, nós dizemos assim, tudo na hora de você... Se você necessitar de uma ação judicial, vai o princípio da boa-fé. A hora que você teve ciência, é a hora de você agir. Não é esperar muito tempo, é você agir porque vai dar o princípio. Nossa, tudo bem, você viu que tinha algo na tua conta e você espera 1 mês, 2 meses para notificar o banco, para falar com o banco, ou então entrar com uma ação judicial, é muito tempo para quem tem uma boa fé de que algo não é dele, entendeu? Então tudo também na via judicial vai partir do princípio da boa fé, do que falarmos só do tempo, né? O prazo correto. O prazo correto é a partir da pessoa ter ciência, ela já tem que de imediato notificar, já fazer o boletim de ocorrência e já procurar a instituição financeira. A mesma coisa vale para o Pix, né? Porque tem muita gente aí que recebe Pix por engano e aí fala assim, caiu na minha conta, é meu. Não é bem assim. É apropriação indébita. Aí você já vai até para uma esfera penal, né? Criminal. A pessoa vai responder por crime, porque ela está se apropriando de algo que não é dela. Então, ela tem que devolver, né? Até tem uma questão que foi criada, é um mecanismo, uma operação uma parte de engenharia, melhor dizendo, que ela veio de 2021 para cá, acho que é MED ou MID, se eu não me engano, a sigla, que é uma maneira, é uma operação que, por exemplo, a pessoa recebeu um Pix e aquele Pix era indevido, ela procura o banco e o banco vai abrir esse tipo de operação que chama MID ou MED, se eu não me engano, e aí é um tipo de um estorno que ocorre, né? Da própria pessoa que recebeu, ela mesmo que recebeu, é da conta dela mesmo que é feita a cobrança de que haja o estorno daquele Pix. Mas isso aí tem sido também até motivo de fraude. Porque eu tenho algumas chaves Pix e falo assim, você quer devolver o valor parcialmente? Você quer... E aí tem gente que fala assim, né? Eu queria tanto que caísse um Pix na minha conta por engano. Então toma cuidado, hein? Toma cuidado com o que você pede, porque você pode, tá querendo algo que aparentemente é bom, mas você pode responder criminalmente por isso. Pode sim. Então, se cair alguma coisa aí na sua conta e que você perguntou para sua gerente, você foi buscar informação e você não sabe, fique esperto, fique atento, vai buscar informação, porque, olha, tem também as fraudes de mensagens, né, de trabalho que você dá like no Instagram, dá like em contas e você vai ganhar um dinheiro. É golpe, né, doutora? Como que é? Tem muito hoje em dia assim, entra aqui na rede social tal, dá like que você vai ganhar. Como é que... Tem aqui um nome, golpe da renda extra. De você... Você entra lá para curtir e aí a plataforma fala que você vai receber X. Aí você curte lá 10 mil vezes e você recebe um valor e depois você tem que dar metade daquele valor. Nossa, é fraude mesmo. Isso eu já vi e tem ocorrido bastante, né? De você fazer... Isso também cai naquela questão das transações, de você fazer uma transação para alguém que você não tem costume de fazer e o banco tem que certificar disso, ele tem que te ligar e perguntar, e se o banco se certificar e mesmo assim você fizer, aí a responsabilidade já é sua, né? Mas nós estamos falando do caso que o banco geralmente não faz isso. Então, assim, é uma fraude, claro que as pessoas se aproveitam dessa situação, mas quem está por trás e a conta que vai receber o recebedor, o banco tem que resguardar que o recebedor é uma pessoa idônea também, né? Mas se o banco, na hora que ele vê essa operação, ele cruza as informações e fala, olha, essa pessoa não tem costume, não vou autorizar, primeiro vou solicitar uma autorização pessoal dela, eu vou ligar, vou falar com essa pessoa, o gerente entra em contato, qualquer coisa do tipo, que é muito raro isso acontecer do banco, né? Mas vamos supor que isso ocorra, aí mesmo assim a pessoa fala, não, eu quero fazer, aí ela já sofreu aí um fraude, mas já não é para a área bancária que nós vamos falar, já é uma fraude de outras questões que já vai para a área criminal também.
Nós falamos sobre empréstimos, sobre Pix, sobre boleto e pincelamos sobre cartão. O meu cartão foi clonado, né? Ou o meu cartão, alguém subtraiu e fez lá umas compras que eu desconheço. Eu sei que você consegue entrar lá no banco e falar, eu desconheço essa compra. Mas existem vezes que o banco se nega a fazer o estorno desses valores. Sim. Né? O que ocorre muito, né? Eu tenho uma situação que eu presenciei e eu não sei dizer se realmente a minha linha de raciocínio vai chegar a essa situação. Eu prometo que assim que eu tiver um esclarecimento eu vou te falar. Mas eu tenho para mim que, por exemplo, isso ocorre muito, tem ocorrido muito nas fraudes bancárias. A pessoa que vai fazer a fraude, eu tive essa questão. Quando você faz o cadastro da maquininha de cartão, você faz lá o teu cadastro da maquininha de cartão. Você cadastrou lá seus dados, aí tem o nome, o seu nome pessoal e tem um nome que é por lei de você pode utilizar, que é o nome social, ou o nome fantasia ou o nome social, mas o social ainda é o mais que eu mais pego. Aí a pessoa, o que ela faz? No nome social, que é o que vai aparecer na inicial, da onde, que quando você passa o cartão, no seu extrato do cartão de crédito, na sua fatura, não aparece lá o nome da inicial do lugar onde você passou? Sim. Então o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo de um jeito de que o nome da inicial seja o nome da pessoa titular do cartão. E aí o que acontece? Você liga lá para cancelar e a instituição vai falar, não tem como eu cancelar, você passou na sua própria maquininha. Aí eu falo para você, 2 erros em qual a instituição financeira não se resguardou e autorizou a fazer. Primeiro, se de fato fosse feita uma operação dessa, de a pessoa passar na sua própria maquininha, isso não pode ocorrer. Isso aí é autofinanciamento, é proibido por lei. Ninguém pode passar na sua própria maquininha, é autofinanciamento. Você vai falar para mim, muitas pessoas fazem. Fazem. Eu não estou dizendo se muitas pessoas fazem, eu estou dizendo que a lei proíbe. É proibido por lei o autofinanciamento. Então a pessoa não pode passar. E aí o que a instituição fala? Ela fala, não, você passou para você até as suas iniciais. Então a pessoa, aí já de cara ela vai negar. Então ela já faz 2 erros, ela comete 2 falhas na prestação de serviço, né? Primeiro, ela ao consumidor, a negativa de uma compra que ele está dizendo que é indevido. A segunda é permitir, ainda que fosse, mas permitiu que fizesse esse tipo de autofinanciamento. Isso é contra a lei, as instituições não podem permitir isso. Só quem pode fazer financiamento, empréstimo, qualquer coisa do tipo é as instituições financeiras, correspondentes bancários, que são ali regulamentados pelo Banco Central, né? Você vai falar para mim o agiota. O agiota não pode, ele faz de forma ilícita. A agiotagem não adianta procurar agiota crente não, viu? Porque eu já vi isso daí já também. Viu, né? Não, mas a agiotagem ela não é permitida por lei. Então, assim, 2 coisas irregulares. A pessoa não... E tem um outro caso que eu já presenciei, é o quê? Fora isso tudo, o valor que passou foi o valor acima do limite que a pessoa tinha no cartão de crédito. Então, ou seja, já estamos falando de 3 irregularidades. Primeiro, passar além do limite do que você contratou com o banco. Então, ou seja, o banco extrapolou aquilo que era o limite do regulamento do contrato entre você e o banco, da sua relação entre você e o banco. A segunda é permitir um autofinanciamento. E a terceira você está dizendo que você não fez a compra e o banco está ali se negando a cancelar. E aí você, mas está no nome da própria pessoa, mas ele tem que certificar quem é essa pessoa que está recebendo. Sempre eu vou bater nessa teoria. Quem é o que está recebendo o banco, ele tem que ter essa responsabilidade de quem está sendo o recebedor desse crédito. Se é idôneo ou se não é idôneo. E se realmente se está dizendo que é a pessoa, vai ter que estar vinculado a todas as questões financeiras, pessoais daquela pessoa. Porque não basta estar só um nome social, tem que saber a razão social, o CPF daquela maquininha, o CNPJ daquela maquininha. Eu tenho que chegar até o fim daquela questão, e isso o banco ele é responsável. Isso é norma, é lei.
Isso não é uma coisa que eu estou dizendo, o direito do consumidor apenas de uma forma bem sucinta fala sobre isso. Não, isso é regulamentado pelo Banco Central. É uma obrigação dos bancos conhecer os seus clientes. Doutora, uma loja famosíssima me deu um brinde, mandou uma mensagem que eu ganhei um brinde, aquele brinde que eu estava esperando e vai me entregar, só que na entrega eu tenho que pagar o frete. É golpe? Porque acontece isso, a pessoa vai lá, é o que nós estávamos falando até no off, né? A pessoa vai lá, pega os dados pessoais e ali faz a festa. Faz a festa. Socorre muito. A pessoa, ela até vai com o brinde, às vezes até chega com o brinde até você, tira uma foto sua, né? Aquilo que eu ia estar falando no começo, pasmem, né? Mas eu já vi o banco apresentar a defesa em seu favor e dizer que a pessoa realmente fez o empréstimo e a foto dela está colada num boneco criado, só a foto da pessoa, entendeu? A foto, a pessoa imprimiu a foto, a cara, a face da pessoa. Para fazer reconhecimento facial? Isso. Meu Deus do céu, cuidado com as fotos que vocês estão tirando aí, hein? É muito interessante quando o banco apresenta essa defesa, colocando que a pessoa, não, ela fez o empréstimo e teve inclusive reconhecimento facial, e aí mostra o boneco de papelão e a foto impressa colada, né? Então, assim, chega a ser absurdo, mas ocorre isso muito. As instituições financeiras, na verdade, elas estão preocupadas nas operações. Ela quer que ocorre lucro para ela. Então, assim, muitas vezes elas nem fazem o que é obrigatório por lei, né? Fala com toda a sinceridade, quantas vezes, eu não sei se você já contratou um empréstimo bancário ou qualquer coisa do tipo, quantas vezes te enviaram uma minuta do contrato para você ler e depois você assina o contrato, a minuta uma coisa, o contrato outra. Não, até porque hoje você assina com reconhecimento facial e mandando as informações dos seus documentos. Então, e é uma obrigação do banco. Só aí a primeira obrigação o banco já deixou de cumprir. Então, ou seja, ele já lesou o consumidor. A partir desse princípio, tudo que veio ocorrer dessa operação, claro que sempre com o princípio da boa-fé, se a pessoa ela não teve ciência de tudo que aconteceu ali, ou que ela não fez o empréstimo, ou se fez o empréstimo, mas não concorda com o que está dentro do contrato, com o que está ali sendo cobrado, ou da maneira que foi feita, se ela não teve acesso a uma minuta de contrato e a um contrato, ela tem direito de reclamar e ali reaver os seus direitos e desfazer o negócio e por aí em diante. A gente eu entendo que conforme a tecnologia foi avançando, se tornou muito mais vulnerável, né? Se tornou muito mais vulnerável. Os bancos precisam se adaptar a isso. Tem condições financeiras, não precisamos nem falar, né? As movimentações bancárias, elas são absurdas, são coisas extrapolantes, então eles têm condições de se resguardar e de fazer uma boa prestação de serviço ao consumidor, porque é responsabilidade do banco fazer isso. Até eu havia separado aqui, para que eu pudesse finalizar a responsabilidade em relação a isso, é que a responsabilidade é objetiva dos bancos e elas estão fundamentadas no Código Consumidor, que impõe o dever de segurança nas operações financeiras. Quando o banco falha na proteção do cliente, ele pode ser responsabilizado civilmente, independente de dolo ou culpa. Bom, vocês estão ouvindo aí, quem chegou agora... perdi a conversa de hoje. Calma, vai ficar salvo lá e a gente vai disponibilizar no YouTube, disponibilizar nos cortes lá no Instagram. Então, você que não segue lá, podcast Geração Eleita no YouTube e no Instagram. Doutora, então, resumindo, a instituição financeira, ela tem responsabilidade. Minha mãe agora acabou de entrar aqui e falou pra mim assim, fala perto do microfone. Porque a gente tá sem retorno aqui. Como tá sem retorno, pra mim tá tudo ótimo, né? Não teve como eu não dar risada, mas por isso que é bom, né? Eu coloquei já um familiar meu pra me dar retorno, um feedback. Hoje eu tô sem retorno aqui, eu pedi ajuda, mas como a gente tem reunião
especial aqui na igreja, então estamos preparativos. Mas eu acredito que o microfone que está bem alto, é que a gente vai aliviando e vai para trás e vai conversando, a gente sente que está em casa. Eu espero que a senhora esteja à vontade. Não, né? Estou muito à vontade. Doutora, 16 horas e 52 minutos, estamos nos encaminhando para o final do programa. Final do programa, mas eu já fiz o convite para ela no off, que ela está convidada para voltar para falar outros assuntos, porque nós estávamos conversando aqui no off e foi abrindo aí um leque de informação. Então, ela já está convidada para voltar. Bom, é como eu falei, vocês que não acompanharam desde o início, desde os 20 minutos para as 16 horas, este conteúdo ele vai ficar lá disponível no YouTube, vai ter corte lá no Instagram, e olha, foi importante abrir os horizontes, abrir os meus horizontes, acredito que você que está aí ouvindo também. Então, entenda, você tem direitos, mas você também precisa buscar informação. Né? A gente não pode também colocar a culpa toda em determinadas situações, porque nós não podemos nos isentar. Né? A gente precisa também buscar informação, conhecimento, para que a gente não venha cair nessa situação. E a tecnologia está avançando, mas a vulnerabilidade também está caminhando junto. Cada vez mais nós são pessoas que faz assim aquele sentimento até de dó que a gente tem, porque não é fácil assim para uma pessoa de família, uma pessoa que tem o seu sustento da sua casa e ali ser vítima de uma fraude, né? Às vezes nós estamos falando de algo, às vezes você fala, mas poxa, foi R$100, R$200, mas às vezes nós estamos falando de desconto, por exemplo, de empréstimos mesmo, que é direto da folha do INSS, nós estamos falando de algo absurdo, que abre outro leque, que às vezes os empréstimos são feitos de forma picada. Eu já vi casos de empréstimos ser feitos de forma picada, na somatória corresponder a mais de R$90 mil. E olha outra questão, que os bancos não se atentam, e como é uma fraude, as coisas acontecem de uma maneira que a pessoa nem percebe. Os valores, eles ultrapassam o permitido por lei. Por quê? Não pode ter um desconto de qualquer operação financeira na conta bancária de uma pessoa, no desconto de folha de INSS, ou seja lá de pagamento do funcionário público, não pode ultrapassar 30% do valor que ele recebe por mês. Então, às vezes, você vê que o desconto ele ultrapassa. A pessoa, às vezes, ela recebe R$4 mil, ela vai de desconto, ela tem ali por volta de quase 3 mil. Como é que ela vai viver com R$1.000? Então, assim, nesses casos, quando a pessoa, o orientado que o profissional do direito, né, o advogado, ele entra ali já pedindo uma tutela para suspender todos esses empréstimos, a cobrança do empréstimo até o fim da demanda, para que a pessoa possa ter ali a sua questão financeira, o seu dinheiro, sem ser prejudicado no sustento da sua família. E quem paga por isso? Não há que se falar em prejuízo, porque até que se prove de quem é a culpa, se realmente a pessoa fez o empréstimo, porque já aconteceu, nós estamos falando de responsabilidade do banco, mas eu já vi muito caso da pessoa falar, eu não fiz o empréstimo, fez o empréstimo. Então, assim, até o fim da demanda, não há o que se falar em prejuízo à instituição financeira vindo de uma situação em que ela tem condições de arcar e esperar até o fim do processo para que, se realmente que a pessoa fez o empréstimo, volte a ocorrer os descontos, né? Agora, a pessoa que ela vai ficar aí, nós vamos falar de uma demanda que às vezes pode demorar mais de um ano, uma coisa mais de um ano. Imagine mais de um ano a pessoa tendo desconto no seu benefício de mais de quase R$3 mil. É muito prejudicial, vai acarretar muitas outras questões na vida pessoal desse cliente, desse consumidor, muito mais do que a instituição financeira esperar para resolver a demanda e ver realmente de quem é a culpa, ou que se realmente houve dolo, ou se houve realmente ali um empréstimo feito por parte dessa pessoa, ou se ela foi vítima de uma fraude. A senhora falou assim, pode ser pouco, mas eu li uma pesquisa que fala que no Sudeste foi registrado no primeiro semestre de 2024 mais de 700 milhões de tentativas de fraude. É muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E a maioria foi lesada.
Aí tem lá porcentagem de até 100, até 1.000, mas assim, 16% perderam cerca de 2.200 e mais de R$2.000. Então você vê que é muito. São 700 milhões só no primeiro semestre. Então fique atento. Fique atento, não vá clicando aí em qualquer e-mail que você recebe, não vai se assustando aí quando chega, você vai ser penhorado os seus bens, deixa penhorar, tá ok, penhora, vai buscar informação. Sempre a pessoa ela entrar na própria responsável por aquela informação. Sua CNH vai ser suspensa, clique aqui. Não, sua CNH você trata com o Detran. Você tem pontos para receber. Pontos você entra no seu extrato do responsável, livelo, seja lá qual seja os seus lugares de acumular ponto. Entra lá e veja se você tem, dali em diante você vai partir. Você tem isso para receber, olha lá. Vai sempre na fonte, nunca clique em link algum, ou mande senha por e-mail, ou responda mensagem, manda suas senhas, seus dados pessoais por mensagem, ou se chegar algum brinde na tua casa, também não vai assim, que hoje em dia a gente já sabe que ninguém dá nada de graça. Dinheiro nunca vem de graça. Quando vier, você suspeita que é golpe. Então sempre procurar a fonte, liga, vai vir um brinde da empresa tal, liga para a empresa tal e certifica se realmente ela está enviando esse brinde para você. Existem maneiras da gente evitar, claro que foge muito mais do que simplesmente a gente tomar as precauções, mesmo assim pode vir a acontecer, e se vier a acontecer, faça como eu falei, registre um boletim de ocorrência e procure imediato o responsável bancário, o correspondente bancário por essa operação, por essa conta bancária que você tem. Eu até estava falando para a doutora no início, que eu tenho uma experiência para falar. Meu filho, há uns 20 dias atrás, recebeu um SMS falando que ele ia perder a habilitação dele, que ele tirou faz 1 ano e alguns meses, e que ele tinha que pagar o boleto para não perder a habilitação, porque ele tinha que buscar permanente. Falei, olha, isso daí é golpe? Tá estranho. Ele foi no Poupa Tempo hoje e era golpe. Foi informado que você precisa vir buscar a permanente no Detran, no Poupa Tempo. Não vai passando link, pagando o boleto que você não sabe de onde vem. Doutora, a gente chegou no final do programa. Eu vou pedir... O Instagram da doutora vai ficar disponível lá no corte, no Instagram do podcast, tá? Então, quem quiser falar com ela, falar com a pastora Fernanda, né, acompanhar as ministrações dela, a palavra, vai lá no podcast, no Instagram do podcast, e vai lá, tá marcadinho lá o Instagram dela, tudo certinho para você poder começar a seguir ela. Então, é bênção, hein? Dá um recado final para os ouvintes, para aquele que ficou, ou que chegou agora, que perdeu o programa, ou que ficou desde o início, mas ainda tem aquela dúvida. Sempre assim, o recado final não clique em nada, não acredite em nada que você veja pela internet. Nossa, não é para acreditar em nada, não. Sempre vá na fonte, né? Não clique ali no link, vá na fonte de quem te enviou aquela informação. Como eu falei agora de pouco, volto a refrisar essa questão. Vá sempre na fonte. Foi o banco? Vai no banco. Liga no banco, fale com o banco, mas não clique no link. É rastreio de correio. Não clique. Vai no correio, pega a informação no site seguro do correio e você vai ter toda a informação. É da sua CNH? Vai no Detran, vai sempre na fonte de onde vem a informação. Não clique nos links para que você tenha ainda mais uma segurança, consiga um pouco mais resguardar os seus dados pessoais. Não responda e-mail, né? E-mail que você não conheça, e-mail que está lá falando assim, você tem não sei o quê, eu tenho tanto para receber, então vá na fonte que você tem para receber. Né? Existe muitas, assim, que vai faltar nos tempos para nos falar tanto sobre questões de fraudes que acontecem na internet, de pessoas que abusam dessa situação para poder ali adquirir um enriquecimento ilícito, né? De uma maneira fraudulenta, passar aquilo que a gente fala no português, no ditado popular, né? Passar a perna nos outros, né? Então, assim, se não conseguiu
caiu numa fraude, procura de imediato ali a sua agência. E se não for possível você reaver seus direitos, procure um advogado especialista na área para que ele possa te orientar e você possa aí reaver os seus direitos, haver sua restituição, seja ela no âmbito do dano material ou até mesmo num dano moral. A minha mãe dizia, um dito popular mesmo, mente vazia é oficina do diabo. E olha, do que tem mente vazia por aí, que ainda não teve um encontro com Cristo, está fazendo coisa errada, não está escrito. Agora eu falo com a pastora Fernanda. Muito obrigada por ter aceitado, né? A advogada também, muito obrigada por ter trazido o seu conhecimento, ter se disponibilizado de estar aqui. Hoje foi presencialmente, eu estou aqui com ela na minha frente, a gente está conversando. Foi muito agradável, foi muito enriquecedor. Eu espero receber a senhora outras vezes para falar sobre outros assuntos e até para falar sobre a obra de Deus. E, olha, foi gratificante. Eu te agradeço mesmo de todo o meu coração por ter, assim, é um incentivo. A sua vinda é um incentivo para a gente que está começando agora o programa, querendo trazer, assim, informação para quem está lá ouvindo e fazer as pessoas entenderem que nós precisamos ter os princípios de Cristo, né? Precisamos viver a palavra de Deus. Só que a gente também tem que caminhar com o conhecimento do mundo, porque a gente vive no mundo. E a gente muitas vezes perde no dia a dia porque a gente não tem entendimento, conhecimento. A gente nunca vai saber de tudo. Mas o pouco que a gente puder procurar é importante. Conhecimento, ele se torna aquela palavra, né? O conhecimento se torna um poder, né? E a palavra de Deus nos instrui sobre isso, né? Eu tenho um versículo que eu gosto muito e eu utilizo muito disso para muitas questões da minha vida, tanto profissional quanto pessoal. A Bíblia diz que o sábio, ele vê o mal e se esconde. O simples, ele sofre a pena. Então, assim, nós precisamos nos tornar pessoas sábias, as quais não ficam sofrendo a pena, né? O sábio, ele vê o mal e se esconde. O simples, ele sofre a pena. Por que sofre a pena? Por falta de conhecimento, por falta de deixar de ser uma pessoa tão simples, tão desatualizada de informações, para se tornar uma pessoa que se torna uma pessoa sábia, que não vai cair em qualquer aquele ditado, nós somos qualquer arapuca, né? E olha, arapuca é o que mais tem hoje em dia. Não vai acreditando que tudo é fácil, porque não é, não. Não é. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então vai ter aflições. Quando você vê que as coisas estão muito assim, ó, de mão beijada, suspeita. Né? Que nem tem uma propaganda aí que eu não posso falar, porque é uma instituição financeira, fala, é golpe. Né? É golpe. Pastora Fernanda, a senhora pode terminar a nossa programação hoje fazendo uma oração para quem está lá nos ouvindo? Claro, com certeza. Vamos fazer então essa oração? Então, nós vamos encerrar essa programação agradecendo a todos os ouvintes, né? Que vocês sejam uma maneira abençoada. É aquilo que eu sempre coloco isso diante de Deus. A palavra do Senhor diz que havia um povo que ele era obstinado de ouvidos. Todas as vezes que você estiver ouvindo a palavra de Deus, diga, Senhor, não me deixe ser uma pessoa obstinada, uma pessoa que vai ser obstinada a não ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Ô Senhor, nos dê ouvidos que não sejam obstinados, para que sejamos obedientes à Tua voz, obedientes àquilo que o Senhor vem nos orientar, para que nós possamos ser aquilo que a Tua palavra diz, Senhor. Nós possamos caminhar na Tua palavra, que a Tua palavra diz que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, é a palavra do Senhor. Nós precisamos, Senhor. Os dias são os dias são difíceis e precisamos ser instruídos por essa palavra que vem do Senhor. Eu abençoo todo ouvinte, né? A Tua palavra, a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor não tem barreiras, ela corre velozmente. Então, qualquer pessoa, onde ela estiver assistindo hoje essa programação, ela seja abençoada, do alto da cabeça à planta dos pés dessa pessoa, o interior, o coração, a mente dessa pessoa seja abençoada, a maneira que ela receba uma unção do Senhor. A palavra de Deus diz, faz transbordar o nosso cálice, transborda o cálice desse ouvinte, ó Pai, que ele receba essa unção de poder, de sabedoria, de entendimento. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia na Tua presença, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, doutora. Obrigada, pastora Fernanda. E até a próxima. Bom, ouvintes, encerramos por aqui. Fiquem agora com o programa Esperança ao Entardecer com a pastora Lohane. Me peço desculpa aos ouvintes do programa Esperança ao Entardecer, mas ela está chegando aí. Até amanhã, às 16, programa Geração Eleita. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.